Olá, gente. Sou Ricardo Cardim, botânico e paisagista da Cardim Arquitetura Paisagística e quero falar com vocês hoje uma coisa que é super importante. A gente vai falar de paisagismo sustentável. Nós vivemos, aliás, temos a sorte de ter herdado o país com a natureza mais rica do mundo. O Brasil é o país que tem mais espécies de plantas e bichos de todo o globo. Mas mesmo assim, o Brasil é o país que usa cerca de 90% da vegetação do paisagismo de origem estrangeira, o que não faz o menor sentido. Então a gente precisa urgente trazer para o paisagismo brasileiro a brasilidade que nós já temos em outras expressões culturais, como a literatura, a arquitetura, a moda, a gastronomia, e que no Brasil as nossas oportunidades com esse potencial de espécies são enormes para fazer um paisagismo que seja único e extraordinário. Então, o paisagismo sustentável no Brasil, na nossa realidade, é principalmente respeitarmos e entendermos essa biodiversidade enorme que a gente recebeu. Mas como é que eu uso as espécies nativas com tanta diversidade de espécies? O que aliás, é uma espécie nativa? Então, isso é uma pergunta que me fazem muito. Ricardo, o que é uma espécie nativa? Porque é nativa do Brasil, é nativa da minha cidade? Bem, primeiro a gente tem que lembrar que não existem fronteiras políticas para as plantas. As plantas estão aqui antes da gente inventar o que é país, o que é cidade, o que é estado. Então, se eu moro em São Paulo, o que seria nativo, por exemplo? É o que ocorre na região que eu estou, os biomas da região que eu estou. Então, em São Paulo, a gente sabia que existe Mata Atlântica, existe Cerrado. Eu, se, por exemplo, estou na Bahia, no litoral da Bahia, eu sei que tem Mata Atlântica, estou no interior da Bahia, tem Caatinga, estou no sul, em Porto Alegre, eu sei que vai ter vegetação de pampas, do bioma Pampas misturado com o bioma Mata Atlântica. Então, antes de mais nada, é você entender o que é o bioma da sua região. Em cima desse entendimento, eu começo a pensar quais são as plantas que ocorrem naquela região, nesse bioma, de forma nativa. Então, se eu estou aqui em São Paulo, palmeira gerivá, a árvore cambuci, o arbusto guaimbê, a frutífera araçá, jabuticaba, enfim, né, são centenas, milhares de espécies. O Brasil tem mais de 45 mil espécies diferentes. Mas espécie nativa é aquela que ocorria na sua região antes da chegada do europeu, antes da colonização europeia. Isso que se entende. E a gente tem que hoje lembrar que o paisagismo não tem mais como ser desconectado da ciência. A gente tem, nesses últimos 40 anos, um monte de pesquisas que foram acontecendo, que foram mostrando a importância do paisagismo sustentável, importância para o equilíbrio ecológico, importância para a saúde das pessoas, a saúde psicológica, a saúde física. A ONU já traz isso nas ODSs. Então, hoje, o paisagismo ele é muito mais do que a decoração. A decoração, lógico, é super importante, mas a gente também tem que ter outros fatores, que é a funcionalidade desse paisagismo. Como é que esse paisagismo, por exemplo, vai diminuir a temperatura? Como é que ele vai aumentar a umidade do ar, a qualidade desse ar? Como ele pode diminuir o barulho, a poluição sonora, ele abrigar a fauna, que vai ajudar a combater, inclusive, pragas urbanas? Então, o paisagismo hoje ele é multifuncional. Ele traz uma série de benefícios que vão refletir em nossa qualidade de vida. Por isso que no mundo o paisagismo já vem mudando. A gente vê a High Line em Nova York, que se tornou um polo de arquitetura na ilha por causa de um paisagismo que aproveita principalmente a vegetação nativa espontânea da ilha de Manhattan. A gente vê em Paris a nova Champs-Élysées, que vai trazer um paisagismo que é totalmente diferente do que se fazia até então, de ficar transformando as plantas em itens geométricos, podando, usando plantas estrangeiras. Agora o paisagismo de Paris, ele vem todos com hotéis de insetos, com jardins de chuva, valorização das abelhas, das plantas nativas, uma estética naturalista, onde as plantas estão como elas ocorrem na natureza. Tudo isso não é só uma tendência, mas está embasado em ciência e ajuda a gente a ter uma vida melhor. A gente tem que lembrar que nós, como espécies, como Homo sapiens, existimos há quase 300 mil anos.
Nesses 300 mil anos, a gente viveu 299.900 anos na natureza, praticamente. É só você lembrar, os seus bisavós, tataravós, dificilmente eles moravam em cidades ou estavam o dia inteiro com o teto na cabeça, que nem a gente está hoje. Então, eles tinham um contato muito forte com essa natureza. E o nosso cérebro, ele evoluiu ao longo de toda essa história de integração com a natureza real. E agora a gente vive na cidade o dia inteiro em ambientes com eletrônicos, com um paisagismo que não tem a ver com essa natureza nativa. Isso nos cobra um preço muito alto. Aí a gente fica mais estressado, mais ansioso, mais angustiado. Então, trazer o paisagismo sustentável também para a arquitetura, para os ambientes externos, internos, é trazer saúde psicológica, a gente se reconectar com essa história evolutiva de onde a gente está acostumado a viver em meio à natureza. Por isso que tem vários trabalhos que mostram isso, principalmente para as crianças. Porque hoje as crianças vivem, infelizmente, presas a jogos eletrônicos, a celulares, a iPads, e isso desconectou elas de tudo aquilo que são as ferramentas da natureza, de subir em árvores, comer uma fruta no pé, brincar num laguinho, correr no gramado. E o paisagismo é uma ferramenta indispensável, imprescindível, para que a gente possa também reconectar as crianças à natureza, não somente nós adultos, né, mas também trazer as crianças. Então, o paisagismo é uma chave para a qualidade de vida, para a saúde pública, e eu não tenho dúvidas que hoje ele tem um peso enorme junto com a arquitetura para transformar as nossas cidades e transformar o nosso modo de viver e um modo do século XXI antenado realmente com a qualidade de vida. O que é paisagismo atemporal? Na minha concepção, é um paisagismo que respeita a paisagem ancestral, respeita aquele território que existia antes de nós chegarmos aqui e construirmos nossas cidades, nossas casas. É a natureza verdadeira. Por quê? Porque a vegetação nativa, ela representa a identidade daquele local de uma forma única, de uma forma milenar. E ela não sai de moda, porque ela é a verdade. Então, quando a gente faz um projeto de paisagismo que usa plantas nativas, que traz as composições naturais daquela região, a gente está construindo um paisagismo que vai durar para sempre, porque ele é a verdade daquele território. Por isso que eu não tenho dúvida que um paisagismo como o que Burle Marx fazia nos anos 50, usando as espécies ali da Serra da Mantiqueira, por exemplo, ele não fica datado, ele persiste. E ele é correto não só do ponto de vista estético, desse ponto de vista de tendência, mas ele é correto baseado na ciência, né? Então ele continua existindo ao longo das décadas como algo real e único. Outro aspecto muito importante do paisagismo sustentável é a educação ambiental. É só a gente pensar, os brasileiros, se eles convivem com 90% da vegetação de origem estrangeira no paisagismo, seja na casa de praia, de campo ou na cidade, eles não têm a chance de apreciar esse patrimônio natural que a gente herdou, que é o maior do mundo. Então, na hora que a gente começa a trazer as plantas nativas para os jardins, seja em casa, no clube, na escola, nos restaurantes, as pessoas começam a entender que aquilo é um símbolo de beleza, de sofisticação, algo muito importante e que é digno de participar do nosso cotidiano. E isso começa a educar o público para que a vegetação nativa seja entendida como algo muito valioso, algo que tem muito a nos oferecer em termos de estética, em termos de qualidade de vida, em termos de enriquecer a nossa vida, a nossa experiência nesse planeta. Então, o paisagismo sustentável, ele fala muito de educação, ele fala de apresentar às pessoas essas maravilhas que nós herdamos nesse território tão rico que é o Brasil. Um problema muito grande quando a gente usa um predomínio de plantas estrangeiras no paisagismo é que muitas dessas plantas estrangeiras podem se comportar como plantas invasoras. O que é isso? É uma planta que vem de um local que não é, onde ela não é nativa, ela vem de longe, e aqui ela encontra como se fosse um paraíso para ela. Ela não tem inimigos naturais, ela às vezes tem condições melhores de vida, tem mais água, mais calor, e como ela não tem inimigo natural, ela começa a se proliferar sem controle, junto com as plantas nativas, e vai ocupando o espaço das plantas nativas, contaminando
esse espaço das plantas nativas. É até uma coisa meio pesada que eu vou falar agora, mas é como se fosse um câncer ambiental, na verdade, porque se a gente pensar na Mata Atlântica, por exemplo, é um organismo. E aí chegam plantas estrangeiras que foram trazidas para o paisagismo, nesse ecossistema da Mata Atlântica, elas começam a se espalhar e vão roubando o espaço das plantas nativas e destruindo essa biodiversidade. Então, você chega num momento que você não tem mais ali 300 espécies nativas, você passa a ter 20 espécies nativas e um monte de espécies estrangeiras. E aí, com isso, os animais perdem seus alimentos, começa a surgir uma série de extinções de animais que dependiam daquelas plantas nativas. Se eu não tenho mais esses animais, eu também não tenho mais as plantas nativas, porque muitos desses animais plantavam essa vegetação nativa. Então, a gente tem que entender que numa vegetação, numa biodiversidade tão rica como a brasileira, as plantas dependem dos bichos e os bichos dependem das plantas. E as plantas invasoras estrangeiras, elas acabam eliminando todo esse equilíbrio que demorou milhares de anos para ser construído. E a própria ONU fala, né, que hoje a segunda maior causa de perda de biodiversidade no mundo são as plantas e os bichos invasores. Então é um assunto muito sério quando eu trago uma planta de fora, de outro país, de outro ecossistema para um local, que eu posso estar criando uma semente de destruição naquele ecossistema, por mais bem intencionado que eu esteja. Eu sou a Alessandra Caiado Cardim, arquiteta, sócia da Cardim Arquitetura Paisagística, junto ao Ricardo. E venho aqui contar uma historinha para vocês. Eu me formei em 99, em Goiás, e antes de me formar, eu sempre quis trabalhar com o meio ambiente. Eu sou daquelas que com 10 anos de idade ia para o IBDF. E trabalhei em ONG, para proteção de cerrado. E quando eu me formei, eu queria tentar conciliar essa questão da arquitetura com o meio ambiente, né? E não sabia como fazer isso. Então, eu acabei indo para os Estados Unidos, estudei sustentabilidade em 2001, estudei ecodesign. Em 2001, eu desenvolvi um projeto que se chamava Casa Conceito, tá? A ideia era parecida com a Casa Cor, onde a ideia era apresentar materiais e tecnologias e design sustentável. Depois desse projeto, eu vim para São Paulo e fui trabalhar com consultoria de edifícios e construções sustentáveis. E quando eu estava nesse momento de trabalhar esses edifícios sustentáveis, eu senti que faltava especialistas em materiais sustentáveis. Então, foi uma área em que eu decidi entrar e, ao mesmo tempo, eu percebia que no paisagismo não existia muitos requisitos que envolvessem essa questão do verde mais sustentável, a não ser as questões relacionadas à água. Quando eu conheci o Ricardo esteve na empresa onde eu trabalhava e quando ele contou 90% das espécies usadas na cidade são de outros países, ou seja, a gente não valoriza o que tem no Brasil, eu levei um grande susto. Eu já tinha dado aula de paisagismo na faculdade e naquele momento eu pensei, meu Deus, eu ensinei tudo errado. Quando eu comecei então a fazer as consultorias de sustentabilidade, eu comecei então a me preocupar muito com essas questões, tanto de material como do paisagismo sustentável nos projetos. Quando se falava em paisagismo sustentável, eu já entendi, mas espera aí, já é verde, né? Como é que o verde pode ser mais verde? E aí foi quando o Ricardo trouxe essa questão, então, de que nem tudo que é verde é sustentável, né? Então, quando você entende melhor a questão da planta invasora, mas também entende uma perda da oportunidade que a gente tem de usar espécies que eu chamaria de exótica, no sentido da estética, né? do diferente, porque o nativo é aquela planta que a gente não conhece, então ela acaba sendo algo inédito. Então é impressionante hoje, nos projetos, e aí acabei assumindo esse propósito de projeto junto ao Ricardo, dessa sustentabilidade dentro da arquitetura,
de trazer as plantas nativas e de trazer o inédito para as pessoas não conhecem. Então, me preocupam duas questões quando a gente fala em paisagismo sustentável, que uma é a gente perder a genética dessas plantas. E acho que quando elas começam a ser pesquisadas e reproduzidas, o risco de extinção é menor. Existiu um caso muito absurdo no ano passado, no final do ano passado, que a BBC ilustrou, que era de um botânico que apresentava uma planta, um guaimbê carésimo, coisa assim de R$100 mil. E naquele momento eu fiquei pensando, puxa, nesse momento deve ter algum trator destruindo alguma espécie que vai custar muito dinheiro no futuro. E hoje a gente não está valorizando isso. Quer dizer, precisa entrar em extinção para a gente começar a valorizar, né? E aí tem uma outra questão também, que é essa erosão cultural, né? Das pessoas não conhecerem. Então, a gente percebe quase um matrix quando a gente conta, não só dessa questão das espécies exóticas, mas quando conta que os frutos, né, que a banana não é nativa, enfim. E tem uma outra confusão que é em relação a estilo. Existe uma mistura entre trazer brasilidade, uma confusão entre trazer brasilidade e trazer o tropical. Então, eu vejo até muitas marcas de roupa que querem trazer brasilidade e fazem uma confusão na hora de simbolizar a planta nativa brasileira. Não sei se é a proposta, mas, enfim, a gente vê muita monstera, muita jiboia, inclusive, que é uma planta invasora, muita banana, né? E a gente não representa as plantas nativas brasileiras. Então, isso reflete o quanto a gente não conhece. Sou mãe de 2 crianças pequenas, de 4 e 7 anos de idade, e me lembro também do susto que eu levei quando fui procurar animais de pelúcia para eles, assim, e não tem também, né? Agora a gente reconheceu algumas marcas, mas as crianças aprendem, né, os papéis de parede, tudo, são sempre os animais africanos, animais de outros países, nunca os nossos. Então, como é importante e como é prazeroso ter a arquitetura e ter o paisagismo como uma ferramenta, esse propósito de ajudar ambientalmente, né, de orientar as pessoas e eu sinto que as pessoas ficam muito felizes de reconhecer essa beleza local, nativa, brasileira, que é delas, que é elas, que é a casa delas. Então, encontrei, vamos dizer assim, uma forma de, dentro da minha profissão, ajudar e fazer essa contribuição aí para o meio ambiente, para a sociedade. Um outro assunto muito importante quando a gente fala de paisagismo sustentável é falar de gastronomia. Gastronomia, nas últimas décadas, tem entrado com cada vez mais força na vida das pessoas. A gente tem procurado se alimentar melhor, com alimentos mais naturais. E aí tem uma grande conversa disso com o paisagismo. Porque, se a gente lembrar, os quintais dos nossos bisavós, até mesmo dos avós, era o nosso supermercado até pouco tempo atrás, era onde a gente tinha as frutas, e muitas dessas frutas eram nativas, eram frutas que pertenciam de tradições milenares, que vinham dos povos originários e que vieram ao longo da nossa formação como povo. São, por exemplo, a grumichama, o cambucá, cambuci, jabuticaba, pitanga, bacupari. São frutas que hoje a gente desconhece, porque a gente só se alimenta de frutas que vêm dos supermercados, e essas frutas seguem tendências internacionais. Para vocês terem uma noção, das 20 frutas mais produzidas no Brasil, só 2 são nativas do território brasileiro, que é o abacaxi e o maracujá. Todo o resto, melancia, uva, abacate, manga, banana, veio de fora, e ninguém sabe disso. E com isso a gente perde uma chance enorme de experimentar novos sabores orgânicos e que tem um potencial muito bacana para a nossa gastronomia. Então, a gente trazer para o paisagismo sustentável frutas nativas é uma oportunidade enorme da gente construir novos sabores, novas oportunidades, novas experiências e de atrair o nosso cliente, atrair o público até para espaços instagramáveis, porque eu percebo muito isso. As pessoas hoje, elas não querem mais mostrar, às vezes, no Instagram, algo material que elas compraram.
elas querem mostrar, na verdade, uma experiência que elas tiveram a oportunidade de ter. E você estar, por exemplo, num jardim lindo e encontrar um pé de cambucá com aquelas jabuticabas amarelas gigantes no tronco, maduras, poder experimentar isso, o seu filho pegar isso, compartilhar isso para os outros, isso não tem preço, né? Isso eu brinco que é o novo luxo, é o luxo de verdade, a experiência que o dinheiro não consegue comprar, mas a oportunidade de você estar lá e ter essa chance de experimentar algo tão único. O paisagismo sustentável é, antes de tudo, multidisciplinar. São muitas as questões que podem ser envolvidas no paisagismo sustentável. A questão da água, a questão da energia, a questão do carbono, a questão da biodiversidade, a questão dos materiais. Então, ela é multidisciplinar. Quando eu falo do paisagismo sustentável com esse viés para a biodiversidade, é porque eu entendo que a gente está num país que tem a natureza mais rica, mais extraordinária do planeta. Então, isso é um ponto de atenção muito grande. Mas, claro, que a gente não pode esquecer, por exemplo, da água. A gente vem passando nas últimas décadas, nos últimos anos, por problemas sérios de água relacionados ao clima, que muita gente já fala que está desregulado no Brasil. E tem ciência mostrando isso, né? A questão dos rios voadores que vêm da Amazônia para o centro-oeste, para o sudeste. Só que a água no Brasil, ela está muito ligada à vegetação, né? Então a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia, tudo isso está ligado à produção de água no país. Por isso que a gente não pode falar isso de uma forma separada. Se eu tenho um paisagismo que eu faço com grande densidade de plantas, que não é só aquele paisagismo minimalista, que tem um gramado com alguns arbustos, mas um paisagismo que tem gramado, mas também tem uma floresta, tem uma grande formação de arbustos, de densidade, isso é muito mais favorável para a formação de água, para a formação de chuvas, para a infiltração do lençol freático, da água que vai para a nossa torneira no final, do que um paisagismo simplificado, né? Um paisagismo que tem poucas plantas e pouca quantidade de plantas. Então, o paisagismo sustentável, ele dá muito pano para manga no Brasil, ele tem uma grande gama de assuntos a serem abordados, mas eu acho que se a gente começar a trabalhar a questão da biodiversidade nativa no Brasil, a gente vai conseguir resolver indiretamente e diretamente uma série de outros assuntos, como equilíbrio ecológico, a questão da abundância de água, e isso, né, a gente tem que pensar sempre localmente. Né, como que eu atendo localmente para atingir o global. E uma coisa muito importante, que eu acredito que a gente tem agora uma grande oportunidade com o público, porque o paisagismo sustentável, ele tem sido cada vez mais querido pelas pessoas. A gente percebe que os nossos clientes querem hoje viver numa natureza real, viver com uma natureza que pareça cada vez mais com essa maravilha que a gente herdou nesse país. E a pandemia ajudou muito nisso. A gente pode ver que isso também não é uma questão só brasileira. Muitas cidades no mundo, como Paris, Berlim, Nova York, estão trazendo a natureza real para dentro da cidade, trazendo os bichinhos de volta. Enfim, é uma mudança de paradigma que nós estamos vivendo e que eu acredito que é sem volta nesse século XXI. A gente vive hoje o século das cidades e essas cidades vão ter que ser verdes. São cidades que vão ter que ter a natureza de volta, de uma forma real, para que a gente consiga ter qualidade de vida. E as pessoas querem cada vez mais isso, e a arquitetura vem no sentido da biofilia, no sentido de incorporar essa natureza real dentro dela. E com isso todos nós ganhamos, não somente nós humanos, mas principalmente também a natureza, que a gente expulsou no século passado e que a gente está convidando de volta agora nesse século XXI. Esse ano a gente foi convidado pela Casa Cor para trazer um paisagismo com brasilidade, que reflita essa questão da sustentabilidade dentro da realidade brasileira. E nós estamos muito felizes com isso, nós da Cardim Arquitetura Paisagística, porque é uma oportunidade para a gente apresentar ao público nacional, um pouco desse potencial que é a natureza brasileira. Então a ideia é a gente construir um paisagismo ornamental, um paisagismo que mostre a beleza dessas plantas dentro das composições inspiradas na natureza real, na biofilia,
e que também a gente vai ter o espaço do banho da floresta, né? Os japoneses já trazem essa questão do banho de floresta como algo importante para a nossa saúde física e psicológica, e a gente quer construir um pequeno trecho de Mata Atlântica dentro da Casa Cor para que as pessoas tenham essa sensação do que é estar nessa floresta magnífica, mesmo junto de um ambiente construído. E que é possível, sim, e que é fácil a gente ter uma natureza real nas nossas casas, prédios, escolas, enfim, nas cidades. Então, a ideia é a gente trazer um paisagismo sustentável do micro ao macro, desde o pequeno jardim com plantas ornamentais até uma grande floresta dentro de um ambiente construído.